queridos alunos, sejam novamente bem-vindos à trilha da Lei Robin Hood. Nós estamos no curso 1, Introdução à Lei de Distribuição do ICMS, e vamos hoje abordar os critérios de responsabilidade da Fundação João Pinheiro. Eu sou a professora Isabela Biondini e eu continuo com vocês ao longo deste curso. Nesta aula, que é a nossa terceira aula do curso 1, nós vamos falar sobre os critérios de responsabilidade da Fundação João Pinheiro. Os critérios que são de responsabilidade da Fundação são os critérios populacionais, o critério geográfico, o critério município sede de estabelecimentos penitenciários, o critério cota mínima, ICMS solidário e o critério mínimo per capita. Então, agora, nós vamos abordar cada um desses critérios. Lembrando que, no caso dos populacionais, nós temos 2 critérios que tratam desta temática, só que sob perspectivas diferentes. Eu trouxe essa lista de critérios, né, para a gente refrescar a nossa memória sobre a quantidade de critérios, os pesos de cada critério ao longo dos anos. Lembrando que esse anexo é da Lei 18.030. E nós estamos levando em consideração, ainda em 2022, a coluna que determina os pesos para o ano de 2011, né? Na verdade, ele é a partir de 2011. Quero fazer uma outra ressalva, que ela é muito importante, que diz respeito à mudança que aconteceu na Constituição Federal, em que diminuiu-se o peso do VAF de 75% para 65% e aumentou o peso da lei estadual, passando de 25% para 35%, sendo que 10% será distribuído com base em um novo critério de educação. Mas, em Minas Gerais, ainda não tivemos a regulamentação dessa alteração que ocorreu na Constituição Federal. Por isso, nós continuamos abordando a distribuição que foi trazida neste anexo 1º da Lei 18.030 de 2009. Então, vamos falar sobre os critérios populacionais. Como eu disse anteriormente, critérios populacionais são 2. Nós temos o critério população, em que vai ser levado em consideração a relação da estimativa populacional do município e o somatório da população de todos os municípios mineiros para o ano imediatamente anterior. E esse cálculo vai vigorar para o ano imediatamente seguinte. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Nós estamos em 2022. Em 2022, nós vamos utilizar a estimativa populacional de 2021 para distribuição em 2023. Ficou claro? É essa a lógica. Então, tem-se como referência o ano imediatamente anterior, ocasionando uma defasagem entre o ano base e o repasse de 2 anos. Ficou claro, pessoal? Outro ponto que é muito importante ressaltar é que este critério, ao levar em consideração a estimativa populacional, essa estimativa é aquela que é calculada pelo IBGE anualmente. Então, não é um cálculo que o próprio Estado pode realizar para os seus municípios. Existe uma estimativa populacional que é considerada como oficial, e é essa estimativa que nós levamos em consideração para o cálculo
deste critério, do índice deste critério. O terceiro ponto de destaque é com relação ao percentual, ao peso, ou seja, esse peso representa o valor que nós vamos redistribuir para os municípios que foram habilitados no critério população em um determinado ano. Então, vamos imaginar que de R$ 100 de ICMS que vai ser repassado aos municípios, 2,7, ou melhor, R$ 2,70 serão distribuídos aos municípios que se habilitaram no critério população. E como é feito o cálculo do índice? Essa fórmula que nós colocamos aí para o critério da população é a fórmula que a gente chama de regra geral da Lei Robin Hood. Ela se aplica, essa lógica se aplica para todos os cálculos de índices que são feitos para cada critério. Então, quando eu pego o índice da população, eu quero calcular o índice da população, eu vou pegar a população residente no meu município, vou multiplicar por 100 e vou dividir pelo somatório da população de todos os municípios do estado. É uma regrinha de 3, muito simples, tá? E essa lógica prevalece para todos os critérios de rateio do ICMS. Agora nós vamos falar sobre o critério população dos 50 mais. São selecionados os 50 municípios mais populosos do estado e a lógica do primeiro critério é aplicada. Então, quando eu estou falando da lógica do primeiro critério, eu estou falando o quê? Eu estou falando que nós vamos levar em consideração a estimativa populacional e vai haver a mesma defasagem de período entre o ano de prazo, né, entre o ano base e o ano de repasse, de 2 anos. E, novamente, nós aplicamos a fórmula, né, em que nós levamos em consideração para o cálculo do índice dos 50 municípios mais populosos, a população residente nos municípios mais populosos, nos 50 municípios mais populosos, embaixo, né? Então, o somatório vai ser só dos 50 municípios mais populosos. E aí a gente olha, faz a regrinha de 3, considerando a população do município, vezes 100, dividido pelo somatório da população dos 50 municípios mais populosos do estado. Agora a gente vai falar sobre o critério área geográfica. Como o próprio nome sugere, ele leva em consideração a área territorial do município em relação à área territorial total do estado, ou o somatório, né, das áreas territoriais municipais. Ele distribui 1% do ICMS pertencente aos municípios. E a intenção desse critério, pessoal, é, de fato, dar uma compensação para aqueles municípios que são muito grandes, que têm problemas como, por exemplo, a pavimentação de estradas, a questão do transporte escolar, né? Então, a intenção é, de fato, gerar uma compensação para esse grupo de municípios que tem problemas em função do seu tamanho territorial. Município sede de estabelecimentos penitenciários. Esse critério é um critério novo. Ele chegou com a Lei 18.030 de 2009. Ele busca distribuir recursos aos municípios que possuem estabelecimentos penitenciários em seu território, sendo considerado, para tanto, a média da população carcerária de cada município. Ele vai distribuir um percentual pequeno dentro do ICMS. Qual o percentual? De 0,1%. E como que eu calculo essa média da população carcerária de cada município?
nós temos que levar em consideração o que está previsto na Lei 11.404 de 94. E ela vai falar o quê? Né? Essa lei, ela vai definir quais são os estabelecimentos penitenciários para o cumprimento de penas. Então, esses incisos que estão listados aí, né? O inciso 46, o inciso 48, o inciso 49 e 50 do artigo 5º da Constituição Federal, procura, né, abordar a questão da aplicação de penas privativas de liberdade, multas, prestação de serviço social, tá certo? E aí, para fins, né, do que está estabelecido nessa lógica do cumprimento das penas, nós temos os estabelecimentos penitenciários, que são esses que estão listados aí dentro da Lei 11.404 de 94. E aí vai ficar definido o seguinte: presídios e cadeia pública destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. Inciso 2º, penitenciária para o sentenciado em regime fechado. Colônia agrícola, industrial ou similar para o sentenciado em regime semiaberto. Casa do albergado para o sentenciado em regime aberto. Centro de reeducação do jovem adulto para o sentenciado em regime aberto ou semiaberto. Centro de observação para realização de exame criminológico de classificação. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-inimputáveis, indicados no artigo 26 do Código Penal. Ficou claro, pessoal? Isso aí está previsto no artigo 71 da Lei 11.404. Então, pessoal, o que é importante deixar claro com relação a essa lista toda que foi colocada aí, dos estabelecimentos, que a população carcerária é a população que passou por esses estabelecimentos ao longo do ano, em questão do nosso ano base. E, de novo, a gente leva em consideração o ano base anterior para distribuir o recurso no ano base seguinte. Ok? E aí, a partir disso, do levantamento de toda essa população carcerária, passe a média dessa população, a média como se fosse uma média mensal dessa população, e aí nós vamos comparar de novo, vamos fazer aquela regrinha de 3, que é comparar a situação do seu município, da população carcerária do seu município, em relação ao somatório da população carcerária do estado. Ok? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o critério da cota mínima. O critério cota mínima, ele divide igualmente o valor de uma parcela do ICMS entre os municípios do estado. Vale lembrar que essa parcela é a mais alta dentre todos os critérios, com exceção do VAF, que responde por 75 atualmente e que brevemente vai responder por 65. Mas logo na sequência do VAF, o critério que mais redistribui recursos para os municípios do nosso estado de Minas Gerais é o critério cota mínima, respondendo por 5,5% das transferências do ICMS. E aí, essa cota, ela vai ser uma cota que vai ser distribuída igualmente, anteriormente. Então, a formulazinha desse critério é pegar o número 1, né, a unidade, que é o valor, e dividir pelo total de municípios. Então, é como se cada município abocanhasse igualmente um percentual dentro desses 5,5%. Tá certo? Então, Belo Horizonte vai receber
igual a Sete Lagoas, igual a Contagem, igual a Araçuaí, igual a Passos, tá? Independentemente do local onde o município se encontra, do tamanho do município, da extensão territorial, vai ser um valor mínimo para dar suporte àquele município na execução das suas políticas públicas, né? Na entrega de bens e serviços para a sua população. Então, é como se fosse um auxílio mesmo, né? Uma ajuda, né? Para garantir um mínimo para que os municípios consigam desempenhar as suas N atribuições, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre o critério ICMS solidário, que inclusive é muito, né, usado como sinônimo da lei de distribuição, né? Em função da inclusão do critério ICMS solidário na Lei 18.030 de 2009, essa lei também ficou conhecida como Lei do ICMS solidário, e não apenas de Lei Robin Hood. Então, pode ser que alguns de vocês conheçam a lei como Lei do ICMS solidário, e esse apelido veio em função da inclusão desse critério e da importância que esse critério tem dentro da lógica da distribuição do ICMS. Por que da importância? Primeiro, porque ele distribui 4,14% do ICMS, que também é um valor muito alto, semelhante à cota mínima. E segundo, porque ele vem auxiliar aqueles municípios que tiveram baixo desempenho ao longo da apuração de todos os outros critérios da Lei 18.030. Então, é como se a gente medisse o desempenho, apurasse o desempenho nos outros critérios do ICMS, e aqueles que ficaram abaixo, uma média, e eu vou explicar isso agora, aqueles que estão abaixo, eles vão, na verdade, ter esse auxílio do ICMS solidário. Então, esse critério, ele foi criado para proporcionar a melhor distribuição dos recursos financeiros entre os municípios mineiros, considerando novamente a população residente no seu território e o desempenho dos demais critérios do ICMS. Vamos ler o que a lei fala? Ela vai dizer assim, e aí é importante ir pontuando aqui, né, a legislação, para que vocês consigam entender qual foi a lógica do legislador, tá? Então, os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério ICMS solidário, de que trata o inciso 17 do artigo 1º, serão distribuídos de acordo com a relação percentual entre a população de cada um dos municípios, com menor índice de ICMS per capita do Estado, e a população total desses municípios, fornecida pela Fundação João Pinheiro. Mas, na verdade, ela não é fornecida pela Fundação. Como eu expliquei para vocês, a gente usa também a população do IBGE. Observados os seguintes conceitos. Considera-se índice de ICMS per capita o percentual resultante da divisão do índice consolidado dos critérios previstos no inciso 1, ou melhor, 1º a 16. Então, eu apuro os primeiros 16 critérios que estão listados no artigo 1º da 18.030. Então, entra ali o VAF, saúde, meio ambiente, educação, produção de alimentos, entram todos. Os únicos critérios que ficam de fora é o ICMS per capita, que a gente está apurando agora, e o mínimo per capita, que vai ser o próximo critério que a gente vai analisar, tá certo? De cada município pela respectiva população. E aí a gente pega esse valor que foi apurado na forma de índice e divide pela população. Considera-se municípios com menor índice de ICMS per capita.
E aí agora esse conceito é muito importante. Aonde que vai ser o recorte, né? Até onde que vai ser considerado, quais serão os municípios que serão considerados para fins da participação desse critério? Na verdade, é essa pergunta que a gente quer responder. Considera-se municípios com menor índice de ICMS per capita aqueles cujo percentual, a linha A, aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso 1º seja inferior à média do Estado acrescida de 40%. Vocês vão falar assim, nossa, mas 40%? Então, eu pego a média do Estado, com base naquela apuração que foi feita anteriormente, né, do desempenho do ICMS dividido pela população, eu tiro ali uma média do Estado. Acresço 40%. Quem está abaixo dessa média do Estado mais 40% vai receber o ICMS solidário. E aí a gente sabe que podem ter municípios que se encontram em outra realidade que também podem necessitar desse repasse, né? E aí, por isso, o legislador acrescentou a linha B, aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso 1º seja superior à média do Estado. Então, assim, mesmo que esteja acima da média do Estado, acrescida de 40%, mas que seja inferior a 6 vezes a média do Estado e que tenham sua participação no fundo de participação dos municípios, no coeficiente 0,6, eles podem entrar nesse cálculo. Quem são os municípios que fazem parte desse coeficiente 0,6, gente? São os pequenos municípios. Então, eventualmente, a gente pode ter alguns municípios que são considerados pequenos, né? O recorte ele é até 10 mil e poucos habitantes, né? Então, são municípios considerados pequenos, micro quase municípios, e eles podem ter apresentado um desempenho no ICMS acima da média do Estado, acrescida de 40%, dividido pela população, mas essa média, né, que leva em consideração a população, às vezes só ficou alta porque a população é pequena, né? Então, a lógica do legislador esses municípios, pelo fato de serem muito pequenos, às vezes não terem atividades econômicas significativas no seu território, eles precisam de ter um apoio a mais para ter recursos para financiar suas atividades, tá certo? E aí a gente passa para a linha C, que seriam aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso 1º seja superior à média do Estado, acrescida de 40%, e inferior a 2 vezes a média do Estado, e desde que tenha uma população superior a 100 mil habitantes. Por quê? Porque esse grupo de municípios de 100 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, é um grupo de municípios também que tem muitos problemas, né? Às vezes ele não tem uma movimentação econômica, né? Não tem indústrias, comércio expressivo no seu território, mas ele ainda assim tem que atender uma população grande, relativamente grande para os padrões do Estado, e também tem dificuldade de financiar essas atividades, tá certo? Então, a lógica foi tentar buscar, inclusive, esses recortes na verdade, eles foram pensados em função de uma bibliografia da área públicas municipais que mostra a dificuldade, né, de determinados municípios que se encontram nessas faixas populacionais, tá certo? Então, é essa a justificativa. E agora, falar do último critério, que é o critério mínimo per capita, que também é uma forma de redistribuir melhor
os recursos entre aqueles municípios que mais necessitam para a formação do índice. Nesse caso, vai se levar em consideração também um consolidado de todos os critérios anteriores, inclusive do mínimo do ICMS solidário, tá certo? Então, inclusive o ICMS solidário, para fins do cálculo do mínimo per capita, vai ser considerado. E aí, nesse caso, a gente vai ter municípios aqui, na verdade, a gente vai pegar assim, aqueles que de fato são carentes, né? Que nem o ICMS solidário conseguiu auxiliá-los. A lógica é essa, tá certo? E aí, de novo, vem a legislação, fazendo todo aquele detalhamento que a gente viu lá no ICMS solidário. Então, vai falar, olha, os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério mínimo per capita, de que trata o inciso 18 do artigo 1º, serão distribuídos de acordo com a relação percentual entre a população de cada um dos municípios com menor índice de ICMS per capita do Estado e a população total desses municípios. Então, de novo, a relação com a população. E daí o nome, critério mínimo per capita. Fornecida pela Fundação João Pinheiro, observados os seguintes conceitos. Considera-se como índice do ICMS per capita o cálculo desse critério. Para o cálculo desse critério, o percentual resultante da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos 1º a 17, ou seja, eu peguei todos os critérios, né? VAF, saúde, educação, produção de alimentos, meio ambiente, considerando os 3 subcritérios do meio ambiente, eu pego tudo, cota mínima, municípios mineradores, eu pego tudo. E a partir disso, né, eu verifico a respectiva população, tá certo? Aí vem o inciso 2º, dizendo, considera municípios com menor índice de ICMS per capita para o cálculo desse critério, aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso 1º seja inferior a 1/3 da média do Estado. Então, o recorte aqui agora é 1/3 inferior, ser inferior a 1/3 da média do Estado. Na hipótese de não haver municípios que atendam a essas condições, porque eventualmente isso pode acontecer, exigidas para participar do critério mínimo per capita, os recursos destinados a esse critério serão distribuídos da mesma maneira como são distribuídos o recurso do ICMS solidário. Ou seja, eu somo esse percentual de distribuição do mínimo per capita com o do ICMS solidário. Ficou claro, pessoal? Bom, e aí, com isso, a gente encerra o nosso curso. Mas eu não posso deixar de cumprimentá-los, né, por terem ficado conosco até aqui. Desejo muito boa sorte, né? Espero que esse curso tenha sido um curso interessante, que tenha trazido conhecimentos para vocês que atuam nos seus respectivos municípios, e dizer que essa trilha, né, ela é composta por mais 6 outros cursos. Então, nós temos o curso dos critérios econômicos, onde nós vamos ter professores, né, material falando sobre recursos hídricos e receita própria. Nós temos o curso sobre os critérios ambientais, né, que é o ICMS, unidade de conservação, saneamento e mata seca. Nós temos o critério de esportes, então vai ter um curso específico para o critério do esporte, vai ter um curso para o patrimônio cultural, para os critérios sociais, em que a gente vai falar do critério da educação, critério da saúde, de produção de alimentos, e nós vamos ter um curso para o critério turismo. Então, a gente
agradece a participação de vocês e nos colocamos à disposição para o que vocês precisarem. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas nesse material do curso 1 de introdução, e aqui estão os nossos contatos. O meu contato pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato por e-mail. E, na sequência, nós temos o e-mail da equipe do EAD e um telefone para contato. Um grande abraço, pessoal, e tchau, tchau.